Bom dia, senhores pais. Sou a professora Almerinda. Hoje, 18 de maio, foi um dia escolhido para ser um marco na luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Por que escolher esse dia 18 de maio? Porque há 49 anos, uma criança de apenas 8 anos, chamada Araceli, no Espírito Santo, ela foi sequestrada, espancada, estuprada, drogada e assassinada. Seu corpo foi encontrado totalmente desfigurado pelo uso de ácido e 6 dias depois, os responsáveis nunca foram punidos. A violência contra criança e adolescente tem se constituído numa realidade no nosso país, no nosso dia a dia. Dentre os vários tipos de violência contra criança e adolescente, podemos elencar alguns aqui. Por exemplo, maus tratos com a criança. Se refere à violência cometida contra criança e adolescente no âmbito familiar, ou seja, dentro de casa, com pessoas da família. Negligência também é uma violência. São as omissões dos pais ou dos responsáveis pela criança e pelo adolescente, quando ele deixa de prover as necessidades básicas para o seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual, os estudos, e social, por exemplo. O abandono, a privação de medicamentos, né? Não dá os remédios necessários para essa criança, né? Para a sua saúde. A falta de atendimentos e cuidados necessários com a saúde, o descuido com a higiene e o desestímulo para frequentar a escola. Isso a gente chama de negligência. A criança foi negligenciada dos seus direitos. Abusos físicos são atos violentos com o uso da força física de forma intencional, não acidental, praticada por pais, responsáveis, familiares ou pessoas próximas da criança ou do adolescente, com o objetivo de ferir, lesar, deixando ou não marcas no corpo da criança. Então, todo tipo de agressões físicas também são chamados de abusos. E a violência sexual denota o modo perverso de tratar a criança e adolescentes brasileiros, negando-lhes direitos fundamentais como o direito à vida, a dignidade, a liberdade e o respeito. Direito estes que compreendem o exercício da sexualidade em harmonia com sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, deixando sequelas físicas e psicossociais, comprometendo seu pleno desenvolvimento humano e, em consequência, toda a sociedade. A violência sexual manifesta-se em qualquer situação do jogo, ato ou relação heterossexual entre um homem e uma mulher, ou homossexual entre 2 homens ou 2 mulheres. A violência sexual pode se expressar de diversas formas
categorizadas no abuso sexual intrafamiliar, entre membros da família, extrafamiliar, fora da família, e na exploração sexual comercial, o chamado prostituição, pornografia, turismo sexual e tráfico humano. O abuso sexual, ele consiste no abuso da confiança da criança e todo o jogo do ato sexual. A exploração sexual apresenta semelhança ao abuso com o diferencial de visar lucros, nomeadamente pela prostituição e pela pornografia. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, no seu artigo 13, os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos devem ser obrigatoriamente comunicado ao Conselho Tutelar da localidade de moradia da vítima. A notificação cabe qualquer cidadão, qualquer testemunha pode denunciar, não precisa se identificar, pode fazer uma ligação anônima para o Conselho Tutelar ou uma autoridade competente que possa tomar providência. No artigo 245 do ECA, define como infração administrativa a não comunicação de tais eventos pelos médicos. Se os médicos souberem de algo e não denunciá-los, eles podem ser multados ou presos, né? Professores que também souber ou desconfiar de algum caso e não denunciar, professores irresponsáveis, né? Pais, tios, tias, que souber ou desconfiar de algo e não denunciá-los. Tem uma frase aqui que eu achei muito interessante que diz o seguinte: a superação da violência virá da mobilização, quando todos se mobilizarem, quando todos denunciarem, né? A mobilização da sociedade, da firmeza do poder público em enfrentá-la. Então, só assim podemos superar a violência sexual contra nossas crianças e adolescentes. Então, senhores pais e responsáveis, fiquem atentos. As crianças, elas dão sinais. Geralmente elas ficam introspectivas, não querem conversar, não querem brincar, elas se fecham, fica quieta demais ou agressiva demais. E elas começam a dar sinais que a gente pode investigá-los, que a gente deve ficar atentos a todos os sinais. Ok? Então, fica aí o meu abraço, o meu alerta, e que todos nós somos responsáveis, professores, pais, principalmente, né? Pais, vizinhos, primos, tias, tios, todos nós somos responsáveis pelo bem-estar das nossas crianças e adolescentes. Um abraço a todos.